Conversa B2B. Estamos aqui com um episódio que é sempre muito especial, por dois motivos. Porque é o primeiro episódio do ano, vejam só, 2026 começando com o pé direito. E é especial também porque a gente trouxe um dos nossos episódios que a galera mais curte, que é a retrospectiva do ano. Então sejam bem-vindos ao Retrospectiva 2025 do Conversa B2B. Se você não conhece o esquema da nossa retrospectiva, é o seguinte: a gente vai lá, revisita todos os episódios que a gente gravou ao longo de 2025, no caso, ouve de novo e seleciona os trechos que são mais cirúrgicos, mais, assertivos, que trouxeram os melhores insights, os melhores ensinamentos, as melhores dicas, enfim. São os trechos que fizeram virar chaves nas nossas cabeças e vão fazer virar chaves nas suas cabeças também, beleza? Antes de você conferir aqui nossa retrospectiva, eu queria lembrar você que está nos ouvindo ou nos assistindo que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B, autoridade em vendas complexas, autoridade em ABM, autoridade em geração de demanda, autoridade em conteúdo. Se de Natal aí você ganhou uns desafios casca-grossas aí na tua empresa, no teu marketing, chama a Conversa Tech para trocar uma ideia com você. A gente pode compartilhar nossa visão e ser a agência aí que vai ajudar você a alcançar essas metas, né? Ter um final de ano mais feliz, por assim dizer. Beleza? Lembra de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita, lembra de seguir a gente lá no YouTube, beleza? A gente tem a nossa incrível newsletter que traz os nossos principais insights, tudo isso está aqui no descritivo do episódio. E sem mais delongas, eu vou aqui então iniciar a nossa retrospectiva junto com você. Muito bem, gente. Para abrir os trabalhos, a gente pegou aqui um trecho do episódio 52, que a gente gravou junto com o Felipe Bazon, da Hedgehog, que é um cara muito especializado em SEO. E a gente discutiu um tema que foi, Trend Topics aí do marketing B2B em 2025, que é o impacto da IA Overview nas estratégias de SEO. Um dos temas que a gente discutiu e que o Felipe trouxe para a gente foi os critérios que os mecanismos de IA utilizam para referenciar os conteúdos nas respostas que eles dão. Então, como se fosse o ranqueamento da IA. Vale muito a pena entender isso aqui que ele vai explicar. Dá uma conferida. Por que eu fiz isso? Ó, vou contar um hackzinho para vocês aqui, galera. Nesse cliente que a gente fez o teste, eu comecei a pesquisar no ChatGPT, trocar qual o melhor site de casamento. E eu fiz essa busca, ele me trouxe o resultado. O meu cliente aí ele já trouxe uma busca um pouco mais ampla, porque o Meta só tinha trazido um resultado, então ele foi lá buscar o que ele entendeu que era o melhor. Provavelmente porque dentro do Facebook esse concorrente tinha mais interações, o Instagram dele era maior e tal, porque a Meta vai na sua base de treinamento. Já no ChatGPT, trouxe esse cliente, eu casei na segunda posição. Aí eu perguntei para o ChatGPT, eu falei assim, ó, quais foram os critérios que você utilizou para colocar o cara na primeira posição? Ele me deu todo o mapa da mina. A gente analisou esse site, o Reclame Aqui, as menções que ele tem nos principais portais de notícia que falam sobre casamento, lá. Cara, eu peguei toda essa informação, repliquei para o cliente, melhoramos a visibilidade. Ou seja, se você é só saber convencer... Na verdade, é um mecanismo aberto ao... Agora, tipo assim... Mas é um negócio foda, porque é um mecanismo aberto à conversa, vamos dizer. Você não pergunta pro Google, por que você ranqueou? Foda-se, você não sabe por quê, nem vai ter um... E de fato, aqui você pode falar com a própria IA, né? Gostei do exemplo que você trouxe. No final do dia, acaba o comportamento do usuário influenciando, mas os critérios que ele... Pode ter variação de critério. De qualquer forma, essa é uma base, que seguramente vai melhorar para grande parte das buscas, né? Tá aí a primeira dica. O primeiro passo para você começar a trabalhar a visibilidade da sua marca nas IAs, faz uma busca pela marca, vê o que ele traz e começa a ajustar as informações no seu site, e pergunta para ele de onde você tirou essa informação. Ele vai te dizer exatamente o que ele fez.
E é ali que você vai ajustar, teve uma menção no ND+, depois outra no NSC Total, falando do Conversa B2B, a gente pegou informações dali, e aí você vê que as informações que estavam ali não estão atualizadas. Você entra em contato com os caras, pede para atualizar, você já começa a customizar a informação da sua marca. Faça uma pergunta sobre qual o melhor do seu segmento, sei lá, qual o melhor podcast B2B. Tá lá. E aí você pergunta para ele, por quê? Quais os critérios você utilizou para fazer isso? Cara, coisa simples. O básico é avançado. Sempre disse isso. Ou seja, só a gente... Tá ali, é verdade, a resposta tá ali, cara. E você começa a fazer isso, ele vai te dar o caminho das pedras. Ele vai falar, a gente olhou esses sites aqui de notícia, a gente viu esse YouTube aqui, a gente viu que ele tem uns seguidores nas redes sociais, ele fala exatamente quais foram os critérios que ele analisou. E, cara, a engenharia reversa. De novo, SEO volta a ser SEO, galera. Isso aí. E não adianta você começar a falar mal do concorrente pro ChatGPT, que ele não... mas esse cara aqui é horrível. O ChatGPT a IA não vai levar você em consideração, tá? Não prefiro não comentar. Eu vejo muita gente fazendo isso. Assim, não, imagino. Eu já vi, mas é horrível, eu sinto melhor. Eu não sei como eles vão se defender disso, né, cara? Desde o tempo da avaliação, né? Tudo que tem avaliação no final já vem faz tempo, né? Avaliação negativa. Não, por que não? Mas investe um tempinho com a IA para mostrar o quanto o seu serviço é bom e tal. Mal não vai fazer. Gente, já encerrando, indo para a reta final aqui. Ô Gil, eu queria te trazer um ponto aqui. O Felipe também, por favor, pode contribuir. Mas que acho que esse contexto inteiro também reforça muito um papel dos profissionais de marketing B2B, do marketing B2B, que é a questão de levar descobertas, trazer insights, sabe? Antecipar as coisas pro target, né? No sentido de que a busca por informação ativa, ela tá indo para um nível, cara, que a gente não sonhava até alguns anos. Mas a descoberta, assim, sem você ativamente ir atrás, é um negócio que sempre vai ter valor, segue tendo, na verdade, que até mais. E acho que nesse ponto cabe ao marketing B2B procurar isso, alguma informação, alguma solução para uma dor que esse comprador ainda não tinha nem percebido, ou alguma solução que essa pessoa sequer sabia que existia, mas ela sofre dessa dor. Você não acha que esse contexto também é algo que o marqueteiro tem que olhar com cada vez mais atenção e buscar esse tipo de situação? Cara, não sei, eu acho que esse aspecto é a essência do marketing no sentido de gerar soluções e abordagens novas. Do ponto de vista da discussão aqui, em falando de busca orgânica, vamos chamar, não sei se eu posso chamar assim, Felipe, né? Busca, seja ela qual for, incluindo os IA, eu acho que nesse caso aí vale o marketing tomar um cuidado com algo que eu acho que eu vejo negligenciado nas empresas, enfim, que é a parte da cintura para baixo dos conteúdos, né? Que é aonde realmente precisa meter a mão. Então, cara, cases é super difícil de fazer, cara, tem que ter case, comparativos, ou seja, tudo que for secundário. Eu não estou dizendo que o primário não faça, porque, de novo, continua lá o Google, né? Mas eu acho que a importância agora do conteúdo mais próximo de produto e mais próximo ali da decisão, que normalmente pode estar, inclusive, na mão do comercial, eu diria até que é um conteúdo comercial, abordagens mais comerciais que podem ser usadas diretamente numa abordagem comercial, passam a ter uma necessidade de estar mais disponível, né, em algum nível, ou dentro do possível da estratégia mais disponível. Então, essa é a ponta, considerando o Google aqui, essa questão. Quanto à criação e abordagens e posicionamento, eu estou totalmente de acordo, assim, né? No final do dia, a gente até estava discutindo aqui, a gente continua fazendo o podcast, certo? A discussão aqui, ela visa, né, um posicionamento nosso, ela visa a gente, né, dividir conhecimento, trazer gente. Essa camada aqui de awareness, vamos chamar assim, ela vai continuar existindo e vai ser cada vez mais importante. Quais os canais onde você
quer construir esse relacionamento onde ele vê e fala, cara, esse cara é um baita especialista. Ainda falando de IA, no episódio 53, a gente recebeu o Lucas Rotengering, que é o cara e a cabeça por trás da newsletter Marketing is Dead. E o tema que a gente discutiu com ele foi: ainda vale a pena educar o mercado B2B em tempos de IA? Com a IA Overview, ainda vale a pena o marketing B2B investir tanto em produção de conteúdo? Então, uma boa pergunta, né? Dá uma olhada na resposta que a gente traz para você aqui junto com o Lucas. Tem um momento meio de impasse mesmo, cara, porque de acordo com Content Preference Benchmark Survey da Demand Gen Report, também link aqui no descritivo, esse estudo aponta que 54% dos compradores B2B já falam, cara, já deu, tô sobrecarregado com o volume de conteúdo que eu recebo. Que é uma discussão já bem antiga, 54% acho que até tá beleza, né? De fato, tem uma sobrecarga de conteúdo importante. E aí um outro dado que eu achei curioso, inclusive, que é, como é que chama a plataforma aqui? Chama B2B Netline, a plataforma de Content Syndication. E eles fizeram um estudo que chama Gap de Consumo. Que esse estudo, olha que curioso, ele mede o gap de consumo de conteúdo entre o ato de baixar um conteúdo ou receber um link e o ato de propriamente consumir, porque todo mundo que está ouvindo aqui, né, vocês que estão aqui na conversa, com certeza já fizeram isso. Pega um conteúdo, cara, vou guardar para depois, agora eu não consigo, tô com um monte de coisa para ler. Eu tenho, por exemplo, uns e-mails que eu deixei salvo na minha caixa de e-mail, que tá desde o ano passado para eu ler, não consegui ler ainda, mas eu vou ler em algum momento. Enfim, esses caras de alguma maneira conseguiram identificar que esse gap de tempo de consumo do conteúdo aumentou 8,8%, vejam só, esse ano, chegando ao intervalo de 31 horas agora no início de 2025, ou seja, em média as pessoas demoram 31 horas para consumir o conteúdo. Então vamos lá, tem um excesso de conteúdo, as pessoas não têm disponibilidade para consumir os conteúdos que estão disponíveis, e para terminar de botar fogo no parquinho do conteúdo aqui, a gente tem o tema da IA, que obviamente tem sido um recurso muito utilizado pelos profissionais de marketing dos diversos níveis para justamente levantar informação. O Lucas, você ouvindo esses dados aqui, cara, o que você entende que marketing deveria trazer como interpretação aqui em relação a, dado esse contexto, o que eu deveria olhar em relação à minha estratégia de conteúdo de educação? E só antes de te passar a bola, o Lucas, cara, em relação a IA, a gente fez um episódio bem esclarecedor que vale a pena você que está nos ouvindo depois salvar aí, ler. Depois de 31 horas você pode ouvir o nosso podcast, que a gente gravou sobre o impacto da IA no SEO, mas que isso na verdade expande o SEO, é realmente o impacto da IA nessa estratégia de educação do mercado, por assim dizer. Então, eu vou deixar o link também aqui no episódio, mas você encontra facilmente no nosso feed. Fecha parênteses. Lucas, olhando esses dados de, cara, muito conteúdo, pouco tempo, gap de consumo, IA e tal, você acha que essa aqui é a machadada final no modelo de conteúdo que está estabelecido hoje? Não sei se é a machadada final, mas imputa a revisão do que você realmente está fazendo, não só como produtor do conteúdo, mas como consumidor. Por que você consome, para que você consome tudo isso. Tem um exemplo que complementa, faz uma junção um pouquinho do que a gente está falando anteriormente com isso, que eu não, infelizmente, eu estava tentando achar para lembrar o nome da empresa, mas passou no meu feed. E o que eles fizeram? Que é o conteúdo com valor, que é na minha opinião, é um exemplo bem simples, mas ele culmina nesse ponto. É um conteúdo com esforço otimizado, com identificação do ICP correta e com impacto, minimamente com impacto na jornada da tomada de decisão. O que era? Era um pop-up que apareceu falando assim: você, analista, baixa esse deck, esse conteúdinho aqui, para você ver como você convence o seu CFO de aprovar o seu projeto de não sei o que, a partir dessa implantação, não sei o que. Ele montou um case, entregou para o cara que vai influenciar a tomada de decisão, que não é o decisor final, mas ele está dentro do jogo, e era simplesmente uma ferramenta, um conteúdo como ferramenta para o cara utilizar. Então, é só um exemplo para a gente chegar nesses outros pontos, que isso para mim é um exemplo simples
mas que é inteligente de como você aplica conteúdo saindo desse topo de funil, da zona de conforto, que você vai mexer ponteiro em alguma frente. Né? Então é um exemplo clássico. Que aí entra nessa questão da quantidade, de saturação e tal. O que hoje eu vejo já há muito tempo, e é onde eu foquei, apoio um pouco do meu processo aí como liderança, é a curadoria. A gente sabe, a gente não tem tempo. Eu estou participando desse podcast, eu estou aprendendo pra caramba. Isso é eu ganhar tempo com conteúdo, em consumir e aprender e aplicar depois. A gente tem que começar, a gente como líder, quem está ouvindo, nós mesmos, a gente tem que aprender a entender o que é curadoria, o que a gente faz. Não é sair baixando tudo, botar num dump, né, de tudo que você baixa da internet e depois você vê lá. Você tem que entender o que é importante para você naquele momento ou naquele dia. Né? Então aí você vai priorizar, eu estou com um projeto que eu preciso tomar uma decisão para alavancar X y por cento. Beleza, eu só vou consumir conteúdo sobre o que é o meu mercado, quais as dificuldades daquilo, o que está fazendo, quais os times, quais teses, porque tem teses pra caramba, pode apoiar isso, e aí você começa a entender de curadoria. Isso te torna com o repertório ampliado, generalista, e você começa a cada vez ficar mais inteligente no sentido não de inteligência pura, mas de inteligência de negócio, saber o que está acontecendo e pincelar o que está acontecendo. O que pode ter um conteúdo muito legal. Não é para você agora? Joga para lá. Eu tenho certeza, eu tinha 30 abas abertas de conteúdos. Eu fiz, semana passada, eu limpei tudo, eu falei, cara, tá aberto, eu não uso, eu não tô lendo, não vou ler aquilo lá. E aí o que eu faço? Entrando nas IAs, que é o ponto seguinte, a gente sabe que tem um viés, eu fiz uma conversa umas 2 semanas atrás, não só sobre IA, mas de um modo geral, que tinha um papo muito interessante falando assim, a IA, a gente está comprando ela como substituição, e na verdade ela é potencialização ou escala de alguma coisa do nosso processo. Então, quando a gente olha como substituição, a gente olha ela colocando ela na caixinha do copywriter, na caixinha do cara que vai fazer o banner automatizado, na caixinha do blog, nessas caixinhas de produção de conteúdo generativas. Só que a gente esquece que a gente precisa de um revisor, a gente precisa desse analista que vai entender se está com a métrica de negócio, tem que ter o processo híbrido humano nesse ponto. E aí que entra as inteligências de como você usa as ferramentas. Entender ferramentas e conhecer, mesmo que não seja você a operá-las, é importante. Então, hoje, eu pego parte do meu tempo para testar o Gemini, o ChatGPT, o Claude, toda essa galera, para ver como que elas pensam, entre aspas, ou como elas entregam e podem me otimizar, para eu falar, beleza, esses tipos, as IAs democratizadas, como elas podem já ajudar a minha equipe, fora as que estão implementadas dentro de soluções específicas. Né? Então a gente tem eu vejo um pouco dessa tecnologia, o próprio lance da curadoria, para fechar nesse ponto. Tem uma ferramenta que eu uso demais, que é o Notebook LLM, não sei se vocês conhecem a ferramenta da Google. Ele é a ferramenta, a solução para quando a gente tem 1 milhão de conteúdos técnicos ou estratégicos, a gente não vai conseguir ler, joga ele lá e depois você usa ele como banco de dados para você perguntar, cara, eu tenho uma dúvida, eu preciso decidir, chegou esse case, tá, pergunta isso para ele, vai te trazer, a partir dessas referências, os pontos principais para você interpretar e montar o seu case. Então, olhando para a IA, tem esse lado de liderança, como que ele vai ajudar. Para o lado do conteúdo, ele vai ter que substituir não, apoiar a construção de conteúdo de forma mais escalada, personalizada. Eu mesmo já criei vários agentes que me ajudam a produzir personalizado o conteúdo. Né? Então, para ICPs específicos. Então, vai ter isso. Eu vi até uma publisher, acho que é a CNN, eu não lembro agora o nome, que ela fez uma matéria gigantesca falando, eles como conteúdos, né, publisher, eles já imputam, ele fala, quem não está usando IA aqui dentro já está errado. Ou seja, uma própria editorial, conteúdo já está usando isso para poder personalizar. Então, a IA e as ferramentas de inteligência artificial, elas vêm, então, como escala, elas vão ajudar a organizar esse mass middle que a gente brincou aqui, de jornada não linear, você vai conseguir, definindo seus ICPs, as jornadas e as objeções, você vai produzir conteúdos mais inteligentes, mais objetivos, mais diretos, mais rápido, testar. O grande ponto que eu vejo, olhando até o conceito de Martech, é você testar. A IA, a inteligência artificial, ela não substitui, ela ajuda você a testar rápido, é o famoso termo de inovação. Testar rápido, aprender rápido e acertar mais rápido. Então, esse ponto. Então, o conteúdo
no termo geral da coisa, ele ganha muito, muito com essas tecnologias, mas a gente tem que sentar na cadeira de navegação disso. Mas é lógico que não foi só de IA que o 2025 foi feito, né, pessoal? Provavelmente você viu aí no teu LinkedIn ou na tua newsletter favorita, e aqui no Conversa B2B, é claro, o tema de dados de intenção, né? Que é um uso mais avançado de dado que tem mudado muito a lógica do go-to-market em B2B, aí, não só no Brasil, como no mundo afora. Para discutir esse assunto, a gente trouxe a Liana Fernandes, que é especialista no tema também, e a gente cortou aqui um pedaço da conversa com ela, que a gente traz justamente isso, como os dados de intenção estão invertendo a lógica do inbound e deixando o marketing B2B mais eficiente. Confere um pouco a visão a respeito do assunto. A gente tem visto o potencial dos dados de intenção de quebrar algumas lógicas pré-estabelecidas, tipo a do inbound, né? Que a gente sabe que foi uma metodologia que ainda gera resultado, tá, gente? Eu não quero parecer, vai lá, o cara que vem trazer o caos e a destruição. Não, gera resultado ainda. Mas, enfim, é uma metodologia que está precisando ali, que está perdendo um pouco de tração, por assim dizer. Mas o dado de intenção ajuda a quebrar a lógica tradicional do inbound. Queria que você trouxesse um pouco dessa visão, como é que ele quebra essa lógica tradicional do inbound. Assim, o inbound é válido, né, lembrando aqui, pensando em empresas, até empresas que a gente trabalhou tal, às vezes tem camadas de produto e de serviço, vocês que estão escutando a gente, venda de software. Vai ter o software às vezes dentro da mesma empresa vai ter o software o serviço para enterprise, ou produto para enterprise, produto para pequeno e médio e assim por diante. Então, é difícil que quando a gente fala que ter o seu ICP, muitas vezes você tem os 5 ICPs, dependendo, né, de como está segmentada a tua empresa. E o quanto você consegue segmentar também o seu ICP, porque tem isso também, né? Você pode ter recortes, né, sobre ele. Dito isso, em casos em que... porque vamos lá, às vezes você tem uma estratégia você tem, vou falar aqui qualquer número, tá? Ou um número próximo do que a gente, em algumas empresas lá, 5 mil CNPJs. Desses 5 mil CNPJs, empresas, 5 mil grandes empresas. Se você multiplicar CNPJ, tem mais uns 5 CNPJs, são 25 mil. Se você multiplicar contato, cara, tem uma galera aí, tem umas 100 mil pessoas. Pessoas que poderiam, né, fazer parte, que você pode vender para. Não é exatamente o seu ICP, estou falando de público, né, qual o tamanho do seu mercado? Estamos falando aí de tamanho de mercado. Do mercado endereçável. Do mercado endereçável, exatamente, Gui. Você pode fazer o recorte de ABM, você fala, legal, eu tenho produto Enterprise, vou pegar 100 empresas aqui, vou mandar pau, e é isso aqui, tem muito a ver com isso aqui e tal. Mas, cara, tem uma galera aqui que eu trabalho no inbound, porque, né, eu deixo lá rodando, já está rodando, tenho lá minha base de newsletter e tudo mais. Só que ele é muito alimentado por mídia, inclusive, né? O modelo de inbound é bastante alimentado por mídia, SEO e tudo mais, que é essa coisa que está diminuindo. Então, se você conseguir, né, no modelo aqui que a gente tem chamado de outbound, trazer os dados que você tem de conta, né, do inbound, você tem lá, o cara abre teu e-mail, ele faz tudo aquilo, legal, ótimo, já tem um relacionamento aqui de inbound, né? Entrou pela campanha, você tem todos os dados que já estão lá. Se você juntar isso, né, com os dados de intenção, você consegue priorizar eventualmente uma conta que não tá no teu... às vezes, né, tem alguém que recebeu uma newsletter só, né, você até tentou alguma abordagem, mas tá lá, uma pessoa... Você vai ver, o cara tá visitando, tem gente visitando a sua página de produto, é o que você falou, clicou lá no chat, no robô lá, falou com o robô, fez tudo isso, e você vai fazer o quê, né? Se você pensar no inbound tradicional, você vai esperar o cara levantar a mão, ou sei lá, se tiver um gatilho dele baixou um e-book X, você manda para o comercial entrar em contato. Se você tiver monitorar esses dados de intenção, você pode, além de esperar que ele peça um contato, você ativamente mandar para o comercial e falar, comercial, eu tenho informação de que essa empresa aqui, né, que a gente tem na base esse contato aqui também, que abre nossas newsletters, tá?
tem uma alta probabilidade de estar num momento de compra. Eu recomendo que você, né, entre em contato. O que a gente tem falado é que isso é uma nova camada de leads do inbound. Porque, vamos lá, se você tem inbound funcionando, você já tem a ferramenta que você paga, você já tem os seus conteúdos que você está lá rolando, você já está disparando uma newsletter, já tem as suas automações e tudo mais, já tem uma mídia que está rolando. Se você... E já tem uma previsão, apesar de estar piorando, de o quanto, né, de lead você está conseguindo gerar ali no final e tal. Se você encaixar em cima disso os dados de intenção e monitorar isso e conseguir capturar timing, né, você consegue, cara, casar as duas coisas. Porque no final é um esforço que você já está fazendo. Se você tiver essa inteligência por cima, é o que a gente chama de outbound, você consegue ter e passar para o seu outbound, que é o mesmo que vai entrar em contato com aquela conta que levantou a mão, você fala com aquele outro contato que também está somando. Claro que nesse score a gente pode considerar o score da conta, dentro do score da conta, ele pode estar composto, inclusive, com um score de relacionamento, né, se ele já tem, né, um relacionamento contigo, o contato já tem um relacionamento, a gente soma isso e é capaz de criar essa nova camada, que é o que a gente tem chamado de outbound. Além de você olhar o inbound, você bota, a gente não, né, o mercado, a gente, né, ou pelo menos é a nossa visão e interpretação de uma possibilidade de usar o inbound de uma maneira ampliada, usando, né, o outbound também como maneira de ativar. E pode alimentar a área comercial, ó, aborda essa turma aqui, que eles estão com todos os indícios, pontuação alta e tal, mas também pode cair naquele caso de que, ó, vamos alimentar o nosso programa do ABM com essas contas. Isso, escolha... vamos fazer um evento, esse caso que a gente sempre fala. Vamos fazer um evento? Convida o pessoal dessa empresa aqui, ó, faz muito sentido. Não fica só na lista do que o comercial passa. O marketing fica lá, quem convida? Aí o cara convida os mesmos caras e ele acha ruim que o cara convida os mesmos caras. Mas, cara, você não dá informação, ele vai trazer. Você tem que garantir presença. Ele vai trazer os caras que eles sabem que são ponta firme com ele, que ele tem relacionamento. Sim. Então você precisa também ter essas informações e falar, cara, ó, tem gente interessada, é um momento de aumentar o relacionamento, porque o evento custa caro pra caramba e todo mundo fala, hoje em dia agora fala super bem. É ótimo, sempre foi ótimo, mas, cara, parece que, né, ao mesmo tempo a gente nunca pode esquecer que é caro, precisa ter boas escolhas e conseguir levar uma galera legal. Boa. Gastar com lead frio é realmente colocar o dinheiro pelo ralo, né? Eu acredito que, nossa, Gi, você foi, assim, cirúrgico. Não é apenas as contas de alto ticket, mas, assim, os dados de intenção ajudam a esteira inteira. Inclusive o time de frente, que são os BDRs, né? Que são aqueles caras que estão ali sedentos pelas listas que vão trabalhar. Então, imaginam o marketing fazendo essa camada de inteligência, né? Essa camada de análise preditiva. Exatamente isso. Até porque, ó que coisa, né? Poucos negócios conseguem se dedicar apenas ao ABM como go-to-market, assim, como metodologia. Existem até algumas. Puta, meu negócio é tão específico, cara, o meu mercado Cara, a gente tem um cliente que o mercado endereçável dele são 50 empresas, é isso. O que vai fazer, cara? Vai fazer o ABM, tá fácil a decisão. Só que a maioria você tem sim lá uma camada de empresas que justificam a ABM, mas, cara, você tem mais uma parte do mercado que tu precisa trabalhar, você precisa ativar, você precisa se relacionar, mas que, né, não cabe no ABM, enfim. Então, para isso, dados de intenção é super legal. Então, veja, né, como esse tema dos dados de intenção, ele atua super bem no ABM, mas ele também faz essa ponte com o resto do mercado, né? Na metodologia do outbound, por exemplo, que a gente gosta de utilizar aqui. Porque você você vai propositalmente provocando que esses dados, para recolher esses dados de intenção, né? Você usa os recursos que você, teoricamente, tinha no inbound para criar esse novo repositório de dados para que você consiga ser mais eficiente. É claro que não podia faltar o ABM aqui na nossa retrospectiva. Vocês sabem disso, a gente se amarra em ABM. E no episódio 51, a gente teve a honra de receber a Ariane Araújo
para discutir as melhores práticas do ABM ali, por quem realmente atua na prática ali com essa metodologia. E durante a nossa conversa, a gente dedicou um bom tempo para discutir quais abordagens do ABM dão mais resultado, têm sido mais efetivas. Então, pega o papel e a caneta e anota essas dicas que vão entrar aqui agora. É a questão dos cargos, da hierarquia de contatos em relação ao nível de engajamento. Por quê? A gente ouve muito ainda que fala, tá bom, qual que é o teu objetivo? Não, quero engajar com decisores. Que mais? Não. Pra gente só funciona decisor. Só o decisor que fecha, decisor é o champion, o decisor, ele é o influencer, é tudo. Tudo se resume ao decisor. E claro, todo mundo quer falar com o decisor, né? Todo mundo quer se relacionar com o decisor, todo mundo quer, né, tá ali na mente do decisor. Só que o estudo que a gente fez mostrou, o bench do ABM, ele mostrou o nível de engajamento dos contatos conforme o nível hierárquico dele. E adivinha? Os contatos que têm menos engajamento com as abordagens de ABM são justamente diretores, presidentes, VPs e fundadores. Estou botando este balaio como decisores, tá? Pode ser que alguma outra empresa, um gerente pode ter mais, ou um superintendente, mas via de regra, né, estamos aqui com os decisores. Já a média gerência, que são o quê? Coordenadores, gerentes, supervisores, superintendentes, tem um nível de engajamento muito mais interessante. O material traz aqui os números direitinho, tá, gente? Não vou ficar citando um por um, tô dando mais o contexto aqui. Dito isso, Ariane, você ouve bastante também essa vontade das empresas que você mentora, onde você já trabalhou, de que, cara, a gente quer foco no decisor, só o decisor serve pra gente. E como é que o ABM se comporta frente a isso, assim, poder ter diferentes portas de entrada, essa visão de comitê de compras, enfim. Me ajuda aqui a mexer na cabeça da nossa audiência que realmente entende que só deveria focar em decisor num programa de ABM. Ô Gui, acho que isso poderia ser só um podcast. Esse papo, porque é um papo pra manga. Mas assim, em relação à hierarquia, e eu adoro falar sobre isso, porque para mim esse é aquela etapa onde a gente sabe para quem que a gente vende, qual é as áreas prioritárias, qual é a nossa matriz de persona, o que muda o jogo, o que muda o jogo pro Gil, o que muda o jogo pro Gui, o que muda o jogo pra Ari, sabe? E aí eu tenho proposta de valor para níveis hierárquicos diferentes. E, gente, isso é um padrão, é mercado. Ou seja, quando eu pego um C-Level, o que ele quer saber? De dinheiro. Sendo bem chula aqui, tá, Gui e Gil, agora, no sentido bem generalista da coisa, assim. Quando eu pego um gerente, um coordenador, o que ele quer? Ele quer reduzir tempo, ele quer escala, né? Quando eu pego uma operação, ele quer produtividade, ele quer saber o que muda no dia a dia do trabalho dele, certo? De uma forma bem genérica, eu construo uma proposta de valor para cada um. Ah, Ari, mas no meu cenário não funciona e não sei, Clara, antes de tu funcionar, tu já tá numa crença limitante aqui, então constrói o que muda, qual é a proposta de valor para cada uma das tuas personas. Se tu tiver 20 personas diferentes, é uma proposta de valor diferente para cada. O que essas 20 mudam com o teu sistema, sabe? O que muda o jogo lá na ponta, tá? Beleza. Gui, essa é a parte da proposta de valor. Agora tem um segundo ponto, que é olhar os canais. Quando eu trabalhei na Omnichat, eu tive o prazer absoluto de trabalhar com o Maurício Trezub. Ele já foi VP da Vetex e hoje ele é CEO da Omnichat. E toda a play de ABM que a gente ia fazer, que envolvia diretores, passava pelo crivo dele. Por quê? Ele sempre me dizia, Ari, tem que ser uma coisa... Eu posso falar palavrão aqui, Gui? Por favor. Por favor, tá. Ele sempre dizia, Ari, tem que ser uma coisa muito foda pra me tirar da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, numa quinta, sexta, sábado ou domingo, pra eu ir lá ver alguma coisa que eu já vi, entendeu? Então, o que a gente tá falando? Se eu tenho uma proposta de valor, eu sei onde essa galera tá, e, gente, não precisa ser um champanhe com, sei lá, com uma mega
cozinheira do Brasil. Às vezes é um futebol lá no negócio do Corinthians, sabe? Sei lá. Pense no que impacta a tua persona no final das contas. E aí sim tu vai criar uma experiência relevante para ela. E aí sim tu sabe o que muda o jogo. E, cara, eu já tive um diretor que era o cara que usava calça jeans, botina, camisa polo e tava na rua o dia inteiro, não tava no escritório, entendeu? Não usava camisa ou gravatinha, sei lá o quê. Então, assim, você tem que entender para quem que você está vendendo e construir uma proposta de valor impactante para cada uma. Agora, se você acha que todo mundo tem que entrar no mesmo balaio, é óbvio que você vai ter taxas de conversões muito inferiores, até mesmo porque você deixa de falar com o diretor por não ter resultado, certo? E aí, e o que eu acho que super acontece também, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de se comunicar com o lead por e-mail, cadência de disparo ali de e-mail, às vezes por segmento ou por persona, LinkedIn, e-mail, ads, Google Ads, no mundo digital, certo? Um diretor, às vezes, não vai ser impactado aqui. Vai precisar, que a gente estava falando antes lá, Gil, o face-to-face, né? Do vendedor, que vai precisar do relacional, do diretor, que vai se relacionar com outro diretor. Ele até pode fazer ali um LinkedIn, mas quem fala com ele é o diretor da empresa, não é, às vezes, um BDR ou alguma coisa do gênero, tá? Então, enfim, por isso que eu disse, gente, que isso para mim pode ser 1 hora de podcast, porque acho que é um assunto que dá para desbravar bastante. Sempre dá pano para manga nesse tema. E é bem nisso, né, Gil? Tem essa questão de que... A gente tem uns exemplos aqui legais do que costuma dar certo, mas a Ariane citou um fundamental aqui, que é, cara, tu quer falar com o diretor? Que par dele aí na tua empresa vai falar com ele? Porque não adianta tu querer botar o BDR, não vai dar água. E a gente tem visto essa questão de... A paridade do contato é super relevante, além de ser uma coisa super... Tem que ser foda mesmo. E não só pra tirar de casa, aliás, né, Ariane? É pra chamar atenção mesmo, às vezes. Você tem que ter ali uma abordagem super, cara, milimétrica, precisa. Mas nesse sentido, Gil, o que você vê de boa prática também em relação a abordar diferentes níveis dentro do ABM, assim, pra gente conseguir enxergar o comitê de compra de maneira mais ampla, inclusive? Né? Eu acho que, assim, tem a parte relacional, e a gente tem visto isso, às vezes, né, quero fazer ABM, né, para tantos clientes, legal. Ele está misturado aí, quem é cliente e quem não é cliente. Então tá bom, então dessas empresas vocês têm contato. Temos contato, então beleza. Aí no Discover a gente vai ver que, cara, tem 2 contatos, a empresa é enorme, podia ter muito mais contatos, a gente aí no Discovery vê e tal. Tem um pouco disso, de parece que tem relacionamento, mas mais ou menos, não é exatamente isso, né? Então, assim, essa construção para chegar nos decisores é importante, e o presencial, de fato, é importante, desde que você tenha a porta aberta. O ponto é, muitas vezes, ou a maioria das vezes no nosso caso aqui, e que deve se refletir aí no estudo, não tem essa porta aberta presencial, ela precisa ser construída. Para construir essa porta, eu vejo o que a gente normalmente coloca são 2 caminhos. Primeiro, trabalhar a base bem, porque você precisa ter uma espécie, né, internamente, dentro da empresa, né, um awareness, que seja, né, uma percepção de autoridade, que você tem essa capacidade, que você está dentro de contexto, e na outra ponta usar os seus diretores, ou enfim, cargos que sejam compatíveis, como o Gui falou, para tentar uma primeira aproximação dentro, com todo cuidado, dentro de muito contexto, dentro de uma troca que eu diria a mais natural possível, do tipo, cara, você está aí nessa cadeira e a gente podia trocar de cadeira. No fundo, né, nós somos como são as conexões, e aí eu estou falando bastante de LinkedIn, inclusive, que é onde, né, uma aproximação no nível em que você, de fato, não tem o contato, pode acontecer de uma maneira mais natural, mais dentro de um contexto. Então, é um pouco, eu acho que isso se soma ao que a Ariane falou, né? Tem uma parte relacional que é importante,
acertar a questão do que tipo de experiência vai tirar ele, né, da situação, né, vai fazer ele sair, e outro lado é como construir a ponte para que você tenha a chance de tirar ele, né, dessa, que é realmente se aproximar e ganhar espaço dentro do mindshare lá da galera sobre aquele tipo de, né, de problema, não é nem de solução. Primeiro é falar, cara, eles navegam aqui nesse tipo de coisa para você aí sim construir essa relação. Enfim, a BM é isso, né? Dá para seguir mesmo, esse tema é longo. Não, só para fechar esse tema, também tem que ver o que tu quer com a abordagem junto ao decisor. Bom ponto. A gente fez umas plays aqui que a gente foi menos... A gente foi mais pé no chão. A gente falou, ó, para essa play, se a gente conseguir que o decisor indique alguém da equipe dele pra gente conversar, já é um gol. Porque eu vou lá e falo, ô fulano, a sua diretora fulana pediu pra eu te procurar. Vamos lá. Você sabe, já que a pessoa vai falar, preciso falar com essa pessoa. E a gente usou isso. Então a gente fez toda uma abordagem muito bem estruturada junto ao C-Level, mas não para eventualmente sentar com ele, porque a gente queria era um top-down. E, cara, rolou bem. A gente foi bem sucedido nisso. Então também é isso, é você entender, cara, como é que o C-Level pode aqui entrar? Que papel que eu vou dar para ele aqui nesse ABM? Gui, em relação ali ao comitê de compra, acho que é bem relevante a gente citar aqui que não é só mapeamento de poder, né, ali com account mapping. Eu vejo super comum na área de vendas, não tanto na área de pré-vendas, mas mais em relação a key account managers ou account executives, de não fazer aquele conhecido fechamento de porta, né? Inclusive, mesmo se está com um analista, um assistente, ou um coordenador, ou um gerente, o que ele deixa de fazer? Ele deixa de mapear o comitê, certo? E aí, apesar da gente já saber as pessoas que fazem parte lá pelo mapa do poder, a gente não sabe o quanto essas pessoas impactam na jornada de fechamento, no comitê de compra, certo? E aí foge até da diretoria, a gente está indo antes diretoria, né? Uhum. Pô, será que é um jurídico que vai empacar a conta? Será que é um financeiro? Ou até mesmo um diretor lá no canetão, né? Então, o que eu quero trazer aqui é não só a gente ter o mapeamento, não só a gente ter as ferramentas, não só a gente ter o discover, não só a gente olhar o account mapping, planning, enfim, mas a gente também trabalhar com as metodologias de venda para dentro dessa jornada para compreender. E aí não é duas pessoas, né? São várias pessoas diferentes. As propostas de valores conectadas, a venda customizada. Então, vai bastante além só do ABM, né? Vai também da expertise da pessoa que está implementando a estratégia. Boa, pô, tem toda a razão, verdade. Aí, mas você me deu um gancho legal, Ariane, que era um outro dado que eu acho super interessante do material, que também dentro desse tema de média de engajamento, qual que é a média de engajamento dos contatos de acordo com a área de atuação deles dentro da empresa. Então veja só, a gente falou agora de nível hierárquico, né? Média gerência, decisores, pau, beleza. Mas e as áreas? E eu acho interessante esse dado, porque dá até para fazer um bolão. Qual que é a área... Você, Ariane, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual área que tu vê que costuma ter baixa aderência, baixo engajamento com a abordagem, que é uma área que tu acha assim, mais difícil dentro do ABM de conseguir conversar, estabelecer relacionamento no ABM ou até na atividade comercial mesmo? Tá. Ô, Gui, agora tu me pegou. Eu não sei se eu vou contra o... Pelo amor de Deus, você não vai... Não, mas duvido que tu vai falar um bom aqui, vai lá. Eu duvido. Cara, eu acho que assim, ó, a área de compras é o, né, enfim, o pior, assim. E aí eu nunca vendi diretamente para a área de compras, mas eu já impactei a área de compras no meu processo comercial, né? Então, aí, enfim, eu tô fazendo um projeto agora que tá com o jurídico, a parte ali de advogado, sabe? Super fácil de conversar com essa galera, super tranquilinho. Área de trade marketing, área varejo, assim, um pouco mais marketing. Eu adorei trabalhar com essa persona também. Agora, tem uma persona que eu fui impactada negativamente, que foi o time de RH. Você acredita? RH.
RH eu já tive um pouco mais de dificuldade, assim. Eu acho que já é um povo muito prospectado, sabe? Exato, exato. Esse que é o ponto, porque Aí, tem áreas que são muito abordadas e elas é, acabam ficando, né, mais assim, tipo, arredias a financeiro, abordagens. financeiro eu trabalhei na Arquivei, que agora é Kive, né? E assim, também, ou tu ia com a proposta de valor, bem bonitinho lá, porque senão também era bem difícil a conexão, sabe? Uhum. Então, essas minhas experiências, como é que eu fui, Gui? Fala aí Não, você pra mim. foi bem. Eu vou te falar aqui alguns, tá? Quem quiser ver todos, tem que baixar o material, beleza, galera? Não vou falar todos, não. Ó, P&D e área de produto são as que têm a melhor engajamento, junto com Top. Business Intelligence. Compras tá intermediário ali, Ariane. Tá do intermediário para baixo, mas não tá para baixo da tabela. Ó, áreas complicadas. TI, que cai nesse caso de ser uma área muito abordada. O RH não tá no estudo, mas de experiência com clientes de RH, e tô falando da minha experiência, né? O estudo falando. É sim um pessoal difícil de falar, porque tem muito tipo de solução para RH e realmente é uma galera muito requisitada. E o comercial também é uma área que dá uma canseira ali para você conseguir gerar um engajamento. Acho que eles devem ser desconfiados, né? Já que eles estão sempre tentando abordar o outro, eles devem rapidamente reconhecer uma abordagem comercial. Ô Gil, mas no final, cara, você tem aquela área que é a sua principal compradora, né? Ah, onde vai estar teu champion, sei lá, a área de TI para mim é fundamental. Mas até ainda nesse tema de comitê de compras, sempre vai ter alguma outra área ali dentro que é importante você também mobilizar dentro do ABM, né? A verdade é que, assim, de maneira. Essa escolha aqui também é uma escolha complicada. A gente estava falando, né? Já falou de cargos, já falou de. E aí, legal, que áreas a gente vai falar, né? Eu acho que assim, os que têm melhor resultado por aqui são as que têm abordagens por caminhos distintos, né? Então, a área de compras pode ser uma abordagem junto com a área, né? A área de compras no final está sempre de alguma maneira envolvida, depende aí do grau de envolvimento dela, né? Mas eu acho que uma abordagem multi aí é a que mais traz resultado. Mas não tem jeito, no final do dia, se o seu produto é para marketing, você vai ter que falar, não responde muito, é muito abordado, RH é muito legal, então você tem que trabalhar melhor a sua abordagem, talvez você tenha que trabalhar um grupo menor de empresas, conseguir ser mais, né, tocar mais profundamente, fazer uma análise por cargo, de repente, então dentro da área RH, separa por cargo, e aí faz, por exemplo, aquela abordagem que a Ariane recentemente sugeriu aqui, né, de trazer, usar a proposta de valor adequadamente para cada frente. Então, aqui depende de uma decisão de volume de contas. A verdade é essa. Se você tem um grupo muito grande, você vai acabar não conseguindo fazer tantas abordagens por conta, né, tantas áreas. Aí vai ser uma abordagem um pouco maior. Se você está falando com menos contas, você pode ter a chance de abrir outras frentes que não sejam com a sua área mais sua área decisora ou mais decisora, por assim dizer, né? Seguindo aqui nossa retrospectiva, 2025 também foi um ano que levou o marketing pro divã, por assim dizer. Isso porque foi um ano marcado muito por questionamentos do status quo do marketing B2B, né? Dito aí IA chegando, os dados de intenção, o ABM cada vez mais fortalecido, enfim. Novas lógicas começam a trazer novos questionamentos. E a gente discutiu muito isso com o Fernando Vasconcelos no nosso episódio 50. E teve uma hora que a gente concluiu ali a respeito de um pecado capital, vejam só, do marketing B2B nos dias de hoje. Tu quer saber qual que é ele? Então confere aqui esse trecho que a gente separou para você. Cláudio, nosso roteirista, um abraço para você, Cláudio Souza, mandou aqui então alguns blocos, eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é muito bom, que é aquele lance de... Cara, eu não sei bem para quem eu vendo, né, o pessoal de marketing, eu não sei bem para quem eu vendo, mas estamos aí, bora gerar lead.
que é esse, cara, e é doido isso, né? Que é um nível de desconhecimento do teu mercado que realmente, às vezes, até pode impressionar. Pô, mas como é que tu tá no mercado e tal? E não tem essa visão mais aprofundada do cliente, né? Essa questão de vamos gerar o lead, bora lá, sem realmente fazer os estudos. Fernando, eu vou deixar você começar aqui puxando esse assunto. O que tu entende, até da tua experiência e tal, de erros comuns aí, coisas que você vê acontecer bastante junto às lideranças de marketing B2B no que diz respeito a esse entendimento do mercado que você tem que trabalhar? Cara, eu acho que eu gosto de começar eu acho que entender o mercado é um tema extremamente importante, tanto que nas vivências que eu tive no passado, o coração da área do marketing, né, sempre foi uma área de inteligência de mercado bastante robusta. É uma área de inteligência de mercado que consiga entender potencial, entender onde estão os nossos clientes, quem são os nossos clientes, quais são as alavancas e as avenidas que a gente precisa explorar para atacar esse cliente. E isso tem que fazer parte da estratégia antes do go-to-market, né? Então, quando você define bem quem é o seu público prioritário, quem é o seu ICP, qual o tamanho desse mercado, quais são as principais avenidas que você vai explorar dentro da sua estratégia de go-to-market, como que você distribui investimento, esforço e investimento para cada um dessas avenidas. Eu acho que esse é o ponto de partida. Então, eu tendo a achar que esse não é nem quando a gente tem esse tipo de erro, geralmente o que está sendo feito a partir daí está tudo bem desorganizado, né? Então, acho que esse é a pedra fundamental das estratégias de marketing, não só do marketing B2B, mas essencialmente de qualquer estratégia de marketing. Então, eu acho que a única coisa, eu acho que esse não é um erro específico de marketing B2B, mas eu acho que esse é um erro fundamental, inicial ali, que põe em risco qualquer tipo de estratégia. Então, na minha visão, faz sentido esse erro. Tem um lance aqui que a gente vê muito, que é aquela discussão porque é tudo muito interligado. Eu não tenho noção de qual que é o meu mercado endereçável, então, eventualmente, o gestor de marketing não tem clareza disso, de qual que é o tamanho do mercado endereçável dele, e por consequência, acaba tendo uma dificuldade até de estabelecer qual que é o melhor modal, né? Qual que é a melhor estratégia go-to-marketing para a empresa, já que ele não tem clareza do mercado endereçável. Isso a gente costuma ver bastante, né, Gil? Até quando a gente está formatando o projeto para cliente aqui na Conversa Tech, a gente se depara com essa questão. Mas qual que é o teu mercado, qual que é o tamanho, né? E acaba, às vezes, tendo uma dúvida cruel nisso, que vira um impeditivo sério, assim, para você conseguir ter mais segurança de qual a melhor estratégia go-to-marketing, né? Mas eu acho que aí tem dois fatores também, ou pelo menos eu tenho, né, falado com muitas empresas, e tem um elemento que é, às vezes, não quer assumir um ICP porque isso limitaria o mercado de atuação dele, ok? Então, o que isso quer dizer? Vou dar qualquer exemplo, tá, gente? A pergunta como é que a gente chega, então, né? Por exemplo, quando a gente se depara aqui, está discutindo uma possível proposta, fala, cara, eu não sei o meu mercado endereçado, mas a gente é muito forte em varejo e indústria automobilística. Então, assim, no final ele não quis cravar, mas o mercado crava para ele, entendeu? Todo isso, ou seja, tem uma facilidade por N motivos, e aí a gente não analisa exatamente isso, mas a afinidade assim, não dá para ter tudo para todo mundo. Ainda que você tenha um recorte super importante, cada dia mais, e acho que isso se trata ainda dentro do erro aí, né? A segmentação, não só da comunicação, mas do produto em si. Né? Tem muita opção, você precisa ter produtos que tenham feats específicos, com desenvolvimentos específicos. Eu não vou chamar de customizado, porque, enfim, é uma palavra desgastada e não é exatamente isso, né? Mas, cara, se você atende muito bem o varejo, atende muito bem minimamente, ocupe esse espaço que é a grande oportunidade. Então, a gente um pouco puxa por esse caminho. E eu acho que isso também tem a ver com a maturidade da empresa e com as possibilidades
que hoje criar produto, ou a velocidade que hoje se pode criar produtos e features ao longo do processo. Porque no final, né, o plano, o produto, os PPTs e o Excel aceita tudo e fala, cara, ó, a gente fez um estudo aqui, dá para atender o mercado também de e-commerce, sei lá, qualquer coisa do gênero. Precisaria só incorporar essa outro desenvolvimento. Vamos aí? E aí, cara, tem o vão aí, às vezes, que também se esperar muito também pode perder o bonde. Então, eu tenho visto, isso mudou, pensando em tempos remotos tal, não tinha essa dinâmica. Hoje tem um pouco disso, que já é, né, essa situação. A gente do lado de cá, né, como prestador de serviço, tenta sempre ir, como a gente diz aqui, pela fruta mais baixa. Fala, cara, ou então, que é o seguinte, você quer abrir o negócio do e-commerce, mas espera aí, você atende bem quem? Né? A gente já vê que é uma abertura de um novo segmento, abertura de uma nova região. Nestes casos, a gente que é inclusive um erro do marketing, que a gente nem havia discutido anteriormente, que é ter uma expectativa muito alta e que ele se repita, né, para os segmentos que você já tem penetração alta ou aceitação alta. Então se eu fizer uma ação para esse aqui, a conversão é de tanto. Se eu fizer para esse, vai ser a mesma. E a expectativa é muito alta. Então a gente setar saber, né, isso do mercado, eventualmente, não sabe mesmo. Eu acho que às vezes a situação se impõe porque lá dentro tem uma direção que quer ganhar o máximo de mercado possível. E a realidade está acontecendo em paralelo. E aí o marketing precisa ser, ainda que não esteja escrito isso, ele precisa priorizar os esforços para garantir mais mercado de maneira mais rápida e mais segura, vamos dizer assim. Segura no sentido não de desperdiçar esforços e se colocar em risco. Lembrando sempre que, cara, tem estratégias, né? Quer testar um novo... põe um ABM aí, 20 contas, estrutura e testa se tem fit e se a coisa desenrola. Mas eu acho que tem a ver com isso que o Gui falou dos modais, que também se misturam, né? Então, eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Como é que você escolhe o que você vai usar de estratégia de go-to-market? Se, cara, é um segmento que você tem entrada, vai com tudo. Se é um segmento novo que você quer entrar, cara, não vai com tudo. Faz um pilotinho de ABM, vê como é que o mercado responde, a receptividade que tem. O interlocutor muitas vezes muda, não é o mesmo. O produto é o mesmo, o interlocutor é outro, já muda completamente. E é engraçado, né, Gil? Porque quando você fala de muitas vezes as empresas começam a criar produtos e elas confundem a estratégia de definição de mercado, de públicos, com o portfólio de produtos. Então, só porque eu tenho produto para oferecer para mais de um tipo de cliente, eu acabo construindo uma estratégia que acaba virando um polvo e que eu não tenho um direcional muito específico, né? Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, no final das contas, é fazer as escolhas e fazer deliberadamente as renúncias. É dizer o que eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir responder Esse é o ponto. Com efetividade para entregar resultado para todas as linhas de produtos. Então, o que a gente precisa escolher no marketing é quais são as escolhas que a gente vai fazer na estratégia de marketing. E está tudo bem a empresa ter produto para uma série de clientes, mas a gente precisa construir a estratégia de marketing com base em alguns pilares fundamentais. Ainda motivando o marketing B2B, a gente discutiu no nosso episódio 54 um tema de altíssima relevância para 2025 e daqui para frente, que é essa questão da dificuldade de se manter atualizado, de acompanhar todas as tendências do marketing B2B. Se você acompanhar aí teu LinkedIn, tua caixa de e-mail, você deve receber toda hora um insight novo, uma nova tendência, uma nova fórmula mágica, enfim, o que deixa a gente maluco. Então, a gente recebeu a Fernanda Pacheco e a Thaís Azevedo para discutir esse assunto. E eu separei aqui um trecho onde a gente discute justamente isso. Dá para acompanhar as tendências do marketing B2B sem pirar, sem ficar doido ou ficar doida? Dá uma olhada aí no que a gente trouxe de resposta. Do que você tem feito, o que você gostaria de compartilhar aqui? Bacana, tentar fazer um resumão. Acho que o primeiro que eu tenho tido um olhar muito, muito aprofundado sobre isso
É igual num relacionamento pessoal, né? Pensar em confiança. Eu tenho usado esse pilar para as escolhas de quem eu sigo, qual conteúdo, de qual empresa eu consumo, quem eu vou olhar no LinkedIn. Então, primeiro é um olhar crítico, e cada um vai ter o seu próprio, sobre quem são essas fontes ou quais são essas fontes de conhecimento. E aí, uma vez que eu que eu tenho essa confiança, não significa que eu não vou poder trocar, mas significa que eu vou ter quase um deep dive, né? Então, por exemplo, no LinkedIn, eu já tive, enfim, fiquei lá quase 5 anos e olhava muita coisa. Hoje eu uso o meu tempo para me aprofundar naquelas fontes, naquelas pessoas, naqueles influencers, naqueles programas que eu acredito que tem mais, enfim, tá mais ligado, mais conectado com o que eu estou buscando naquele momento, né? Então, acho que ter essa criticidade sobre o que você consome, o porquê, o quem, o como, né? Porque tem muito conteúdo aí, um pouco polêmico, mas tem muita gente falando e não falando nada, né? Então, acho que ter essa visão, fazer as perguntas, entender, tá bom, fiquei ouvindo isso aqui, fiz um bom uso do meu tempo, né? Acho que o tempo para todo mundo é a melhor moeda. Ter essa criticidade depois, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, que esse pode ser, não sei se polêmico ou não, mas eu comecei já há algum tempo a ampliar um pouco, até em linha com o que a Thaís falou. Antes eu olhava muito, claro, continuo olhando para marketing, para B2B, como, né, é o meu principal interesse, mas a gente vem escutando muito sobre a importância dessa ambidestria, né, de você olhar as coisas, de aprender coisas novas, de acionar novos mecanismos no cérebro. Então, por exemplo, eu estou estudando neurociência. Tem uma relação super direta, sim ou não? Né? Então, acho que isso foi interessante, até meio contraditório, porque expandir o leque de conhecimentos, não só da área prática, parece até, Fernanda, mas você está colocando mais tema. Mas quando eu criei isso, de alguma maneira eu gerei, não sei explicar como, mas gerei tempo para as outras coisas, né? E eu acho que me deu uma visão muito mais ampla de negócio. Isso eu venho fazendo há algum tempo, mas eu consigo contribuir como uma pessoa, como uma executiva de marketing, eu acho que até de uma forma muito mais integral. Então, a minha dica prática é amplie os horizontes, né? O mercado de trabalho, a Thaís comentou, o World Economic Forum fala, provavelmente a gente vai ter várias profissões, né? Então, não é só, pelo menos isso é algo que eu acredito. E, por fim, usar a IA para te ajudar a organizar um pouco isso, né? Essa criticidade toda que eu estou falando, hoje eu, por exemplo, coloco lá o meu bloco de habilidades e peço um plano de trabalho, né? E junto com a IA, acabei me esquecendo, a importância das comunidades, dessas trocas, isso que a gente está fazendo aqui, não necessariamente a gente tem que saber tudo, mas ter também intencionalidade nas pessoas que a gente vai se relacionar, por que elas estão ali, qual evento. Então, esses dias aconteceu um negócio interessante, eu estava indo para um evento no elevador, não é mentira, prometo, eu subi, porque eu falei, gente, o que eu estou indo fazer lá? Eu vou gastar 4 horas, não faz sentido, não é o meu foco agora. Então, acho que a dica final é tomar um pouco de cuidado com essa questão de ser tão impulsivo, porque o mundo está trazendo isso para a gente, mas como que a gente reage a isso? Que eu acho que é isso que está no nosso controle, né? Com autoconhecimento, com uma visão, quem são as pessoas, o que eu vou consumir, qual que é a confiança que eu tenho sobre esse conteúdo. Acho que é um tema super importante, tá? Para quem tiver curiosidade aí, tem uma boa listinha de B2B também, pode me mandar um LinkedIn. Mas eu acho que é mais sobre isso, é menos sobre efeito manada e muito mais sobre ser crítico, pensar em impacto, pensar em tempo, pensar que isso também pode ser ou deve ser uma estratégia, e a inteligência artificial pode te ajudar muito para isso. Acho que é um pouco dessa visão. Obrigada. Boa, Fê, legal, obrigado aí. Fiquei curioso se você saiu do elevador ou não. Eu voltei para minha casa
Meu marido olhou e falou: o que você está fazendo aqui? Não era para você ir para o evento, né? Eu falei: gente, não tinha nada a ver. E aí, o que eu fiz? Eu fui assistir um curso. Eu estava morrendo de vontade, estava lá nos meus skills, e aí eu usei meu tempo para assistir esse curso dentro de casa. Ao invés de cumprir mais uma task ali, fui mais um evento. Eu acho que eu fiquei feliz comigo, por mais que dá aquela sensação assim, nossa, você não foi no evento? Porque você tem que lidar com isso, né? Com esse FOMO. Você não foi? Como assim? O grupo lá falando, mas eu acho que eu consegui em um minuto olhar e falar, calma, né? Eu tracei um objetivo ali e eu não vou sair dele. Então, acho que é ter um pouco desse cuidado. Boa, legal, Fê. Ô Gil, e você? Que dicas você pode trazer aqui para a audiência sobre como lidar com essa balança de se manter informado, mas manter também a cabeça no lugar ali? Cara, eu acho que assim, o que eu tento ver, claro que tem muita informação. O ponto não é o que eu acho que o ponto não é a quantidade. Não adianta ser, né, o acumulador. Eu já fui aqueles que vai salvando, cara. Isso eu preciso ler, né? Tem os acumuladores. Você vai acumulando. Puta, tô né? com umas acumuladas aqui. Cara, isso pode me servir, isso pode me servir. Essa é uma coisa que eu parei um pouco de fazer, né? Porque ao final, o conteúdo em si não é o ponto. O que você faz com ele que é a questão. Por isso que ele é tão ligado à questão do senso crítico e esse insight. Cara, não tem nada a ver, eu não vou usar isso para nada agora, não é o momento. Sempre é valioso. O fato é, tudo é muito valioso hoje em dia e todo mundo, né, tem informação. Até em quem você não gosta, tem informação valiosa. Que, aliás, esse é um ponto. Às vezes, por exemplo, no LinkedIn eu faço questão, não gosto do jeito que o cara fala, não gosto muito do tema, mas eu vejo para também me provocar essa sensação e tentar entender um outro caminho, né? Eu acho que essa é um outro ponto. Mas voltando para o raciocínio é a sua capacidade de fazer conexões, que tem a ver com estudo formal, que tem a ver com intencionalidade, né? E tem a ver com sair do elevador quando você acha que não tem a ver. Que conexões que você faz, porque o que importa é o que transforma na tua visão, não necessariamente aquela questão em si ou aquela metodologia em si, né? Você, aliás, para quem não produz conteúdo aqui, que acha que não sabe, cara, a produção de conteúdo, ou o que a gente faz aqui com mais frequência, inclusive, é praticamente colocar a nossa interpretação de todas as coisas que estão rolando. Então, você é potencial sempre de uma interpretação. Para que isso aconteça, você precisa fortalecer o seu lado formal, obviamente, que tem a ver com o seu processo de educação, e sua capacidade de intencionalidade de buscar os cursos ou essa complementariedade, e a partir disso, nesse fresh, que é o que chega, que o Thaís comentou, você deixar ser provocado, inclusive, cara, provocado, tipo, eu não gosto, mas eu quero ser provocado, e fazer as conexões de tudo isso que rola. A gente vai desligar aqui e tal, vai terminar isso aqui. Cara, eu vou sair daqui, obviamente, com uma visão completamente diferente da que eu entrei e com as informações e conexões que foram feitas. E eu tenho lição de casa aqui, já em 15 minutos eu já tinha. Falei, cara, é verdade. Então, esse processo está aberto a esse processo de transformação. E por último, eu diria só que essa questão do autoconhecimento, é importante você se conhecer também, porque isso te ajuda a escolher o canal, escolher as pessoas, escolher, né, isso tudo, né, e você ser inteiro, no sentido de integridade, né? Eu acho que essa é a grande questão do desenvolvimento pessoal, e ele passa pelo profissional, de você estar sempre inteiro. A gente está aqui inteiro, cara, eu tô... Né? Estudei, li o negócio, a gente conversou antes, isso tudo que é o transformador, está aberto a isso, mas tem que ter a intencionalidade e saber o motivo pelo qual, né, entender que aquilo vai fazer sentido, e aí trazendo para a pressão do B2B, felizmente ou infelizmente, né, é você saber equilibrar isso, né, de também ter as respostas do seu curto prazo e seguir nesse seu caminho, né, de desenvolvimento. Boa, Gil, legal. Autoconhecimento é um que eu até anotei aqui, ó, que precisa estar no descritivo do episódio, que é a chave aqui. Thaís, você vai fechar aqui as dicas. Nossa, que pressão!
Vamos lá. Tem que ser dicas transformadoras, né? Transformadoras, Dicas que não vão pode mudar. Às vezes vai dar repetir. 5 dicas que vão mudar. As pessoas vão mudar completamente, né? 5 dicas que vão mudar a sua Rápidas. vida em 30 minutos. Agora presta atenção. Infalíveis. Infalíveis. Se você não está fazendo o que eu vou falar agora, você está fazendo errado. Vamos lá. Olha, eu acho que um remedinho ali, né? Acho que muito do que foi falado é o que eu acredito também e o que eu faço. Primeiro, eu ia começar ao contrário, eu vou começar pelo meu fim. Eu acho que essa questão do autoconhecimento, para mim, ela é essencial, né? Eu acho que você se conhecer, você colocar os seus limites, você não viver e não deixar a pressão do tem que, né? Do tem que fazer assim, tem que, nanana. Eu acho que isso é libertador, né? E você, quando você consegue chegar num lugar onde você fala, eu não tenho que ir neste evento, eu escolho ir neste evento, e aí às vezes eu escolho não ir neste evento, gera essa sensação de liberdade que a Fernanda relatou aqui para a gente. E quando você entende esse seu espaço, né, e se conhece, você começa a gerar coerência e todo o resto do que você faz na vida. Né? Então, eu estudo Life Design, que é o Design Thinking aplicado à vida e à carreira, que é uma das coisas também, por isso que vai conectando com tudo que foi falado, mas que a Fernanda falou, né? Estudar outras coisas, estudar aquilo que não é óbvio e aplicável ao seu dia a dia, com certeza vai te ajudar a construir esse pensamento crítico, analítico, a desenvolver criatividade, e a olhar os problemas por prismas diferentes e não quadrados e na urgência que o mundo o tempo inteiro vai te demandar, né? E acho que, por fim, que eu falaria como meu primeiro ponto, mas eu vou finalizar, a gente no B2B está o tempo inteiro fazendo estratégias de marketing para construir confiança. Confiança é o atributo, já aprendi isso, é o atributo mais importante, né, de construção de uma marca no B2B. E no final do dia, quem são as pessoas? O que a gente mais confia na vida são nas pessoas, né? Então, quando a gente pensa em absorver conteúdos, reflita se você confia naquela pessoa que está te falando. E, no geral, assim, o que eu tenho feito muito, já que agora eu estou consumindo mais esses conteúdos com intencionalidade, é buscar as dicas. Com certeza eu vou escrever uma mensagem para a Fernanda falando, Fernanda, quais são as suas dicas? Porque ela acabou de construir comigo uma relação de confiança por ela ter falado coisas que eu achei que fazem sentido, por ela ter desafiado alguns dos meus pensamentos de uma forma produtiva. Então, eu acho que buscar esse networking de confiança, né? Então, quem são as pessoas que podem te indicar leituras, podcasts, os gurus, porque tem alguns gurus bons também, né? Então, acho que isso faz bastante diferença também na forma de você fazer essa curadoria, né? Dos conteúdos e de onde buscar informações. E para fechar com chave de ouro aqui, nossa retrospectiva 2025, eu trouxe aqui um trecho do nosso episódio 56, onde a gente recebeu a Simone Justinho, para discutir algumas páginas que precisam ser viradas no marketing B2B. E uma dessas páginas é o curto prazismo, não é mesmo? Dá uma olhada no que a gente falou a respeito e vê se você por aí consegue virar essa página também. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é um ponto nas campanhas que, assim, às vezes a gente vai falar com o time comercial e a gente quer mostrar clique, visualização, engajamento. Essa não é a melhor abordagem de se conectar com essa área. Então, às vezes a gente quer mostrar o resultado, mas que resultado que eu vou mostrar que me conecte com esse público? E você trouxe um ponto que eu acho que é muito legal, né? Mais do que levar clique, quantas empresas estão lendo e que perfis que estão lendo, né? Que estão engajados com a marca. Então, acho que é muito interessante nós de marketing também
não será foito de levar indicadores por indicadores, mas que indicadores que se conectam com aquela área que é o cliente interno da campanha. isso. Indicador conectado ao processo comercial, né? Isso. Né? Então é muito disso. Por isso que é legal isso que o Gil comentou, sim, de também você estabelecer para controlar expectativas. O que é o resultado de curto prazo, que não é a reunião comercial, não é esse que é o curto prazo. O curto prazo é aproximação e por aí vai. O que é o médio prazo, o que é o longo prazo? De fato, a gente, né, como marqueteiro, e eu estou me colocando no grupo, obviamente, a gente reclama de tomar esses apertos, mas cabe a nós também mostrar um pouco do processo completo, né? O que vai acontecer aqui, o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo, para combinar bem o jogo. Porque se você não faz esse combinado, com certeza tu vai ser cobrado pelo resultado final, que é o que o comercial, que é receita no fim, né? Então é importante coisa, né, mostrar essa visão, né? E tem uma outra coisa, né? Todos nós precisamos entender que aquela área, que no caso é o marketing, que por trás dele tem ali uma equipe muito, muito bem inteligente, que são agências especializadas nisso, como vocês, que tá tudo, não digo que a gente tá tudo sob controle, mas a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, né? Uhum. Então, quando a gente propõe ali uma jornada de ABM, a gente sabe que vai ter uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3, que vai chegar no famoso lead. Então, acho que também as áreas precisam confiar mais no processo. Bom, pessoal, essa foi a nossa viagem por 2025. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Conversa B2B segue junto de você aqui em 2026, trazendo o que a gente encontra de mais interessante no marketing B2B, tanto em relação a tendências, boas práticas, metodologias, enfim. Conta com a gente aqui para ajudar você a fazer um 2026 repleto de sucesso, beleza? Vamos junto nessa. Esse ano a gente vai trazer uma série de novidades aqui no canal, então acompanhe a gente no teu tocador de podcast, acompanhe a gente no YouTube, se inscreve na nossa newsletter, que a gente vai ficar mais perto, beleza? Gente, então, bora lá que comece 2026.